Boa noite, meus queridos amigos e irmãos do Brasil. Nós estamos aqui em Israel, na cidade onde Jesus viveu, no país e em toda essa região. Nós, junto com um grupo que constitui o 13º encontro ou 13ª viagem de estudos e contato com a mensagem do Cristo, a mensagem libertadora do Mestre. E nesse 13º encontro, o nosso evangelho, a partir de agora, será intitulado Momento com Jesus. E hoje nós iniciamos o dia já premiados com os enviados do Cristo, com aqueles que ele preparou. Especificamente, Pedro, aquele que chamou de a rocha sobre a qual ele constituiria a sua mensagem, o conteúdo libertador do seu evangelho, cheio de luz e de paz. Começamos o nosso dia visitando, examinando a região de Yafo, Tel Aviv, que é aquela região onde Pedro, como fala os capítulos 9 e 10 do livro de Atos, depois de ter ido ao templo, depois de ter começado a sua tarefa após o Pentecostes, Pedro sobe com João e vai orar no templo, entusiasmado, atingido pela energia libertadora do Cristo, através daquele fenômeno narrado no cenáculo, como o livro de Atos, capítulo 2, nos narra. E Pedro, a partir daí, ele começa uma missão maravilhosa, paralela ao convite que Jesus fez a Paulo na estrada de Damasco. Então, hoje, especificamente, nós visitamos aquela região de Yafo, Jope, como se chama em português, e vimos a ação de Pedro naquela região de Lida, naquela região próxima a Tel Aviv, e ali ele andava e caminhava levando a mensagem de Jesus, e ele encontra Enéas, paralítico numa cama, depois que ele na porta do templo curou um coxo, um homem que não podia andar e pedia esmola na porta do templo, e que pediu uma esmola a ele e a João, e Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse discípulo tão amado, tão querido, tão impetuoso, porém cheio de fé e de confiança, abraçou a causa do Cristo, e na cidade de Jope, às margens do mar Mediterrâneo, com Tel Aviv adiante, a gente pode contemplar as marcas da história de Pedro naquela cidade. Antes dele chegar, naquela região morava uma viúva chamada Tabita, em grego Dorcas. Pedro, quando vem pela região de Lida, ele entra na casa de Enéas, e Enéas está paralítico numa cama, e ele repetindo a mesma coisa que fez lá na porta do templo com o coxo, ele disse: Enéas, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele ficou curado naquele mesmo momento, segundo o livro de Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante. Naquele mesmo instante, a viúva Tabita, ou Dorcas em grego, ela era uma mulher que praticava caridade. Era aquela mulher que já estava sintonizada com o Espírito da Verdade, que disse que nos ensina: fora da caridade não há salvação. E aquela mulher morre de repente. Ela era uma pessoa que praticava por todas aquelas regiões com pessoas pobres, ela auxiliava, ela se compadecia dos doentes, dos necessitados, e praticava muita caridade. Quando as pessoas que conheciam ela e conheciam Pedro tomaram consciência de que ela tinha desencarnado, mandaram chamar Pedro. E Pedro vem, e entrando na casa onde ela se encontrava, mais uma vez ele diz: em nome de Jesus, levanta, ressuscita. E Dorcas voltou à vida, deixando todos entusiasmados, todos surpresos, todos felizes por aquele grande feito que Pedro realizou em nome de Jesus. Ali mesmo, naquele local hoje, existe a única igreja católica da região de Jope, nessa área de Tel Aviv, e Yafo, ou Jope, essa igreja
em homenagem ao que Pedro realizou naquela região. As marcas do amor do Cristo que ele deixou ali. Nessa época, Pedro se encontrava hospedado na casa de Simão, o curtidor. Só que Pedro sobe ao terraço às 11 horas, mais ou menos, ao meio-dia, hora sexta, hora nona, e ali ele tem uma visão mediúnica de um grande lençol branco que descia do céu, cheio de animais, e que dizia, utiliza esses animais para o teu alimento. E Pedro, ligado ainda à ortodoxia judaica, ele disse que não poderia comer animais que não fosse propício, que fugisse aos ensinamentos da Torá. Mas a voz lhe diz, todos os animais são criações de Deus. Não resista e não rejeite ou enjeite aquilo que é criação de Deus. E Pedro, naquele momento, compreendeu que não era mais necessário se preocupar com essa parte de pureza material. Relembrando o que disse Jesus, que não é o que entra pela nossa boca que nos prejudica, mas o que sai. Então Pedro viveu com a sua visão mediúnica esse grande ensinamento do Cristo através da lição de que é mais importante a gente limpar o interior do que se preocupar com o exterior. Curiosamente, nesse mesmo instante, na cidade de Cesareia de Herodes, acontecia um fato com um centurião que se chamava Cornélio, que também era um homem bom, romano, porém ligado com a caridade, com o amor, com a espiritualidade. E ele tem uma visão mediúnica que lhe dizia, manda chamar Pedro em Jope. E naquele momento ele envia 2 mensageiros que vão a Jope, e quando Pedro terminava a sua visão paralelamente, que ele desceu do terraço, já recebeu o recado que tinha 2 mensageiros esperando por ele. E ao descer, eles informaram que Cornélio estava querendo falar com ele. E ele vai com aqueles mensageiros para Cesareia de Herodes, às margens do Mediterrâneo, onde nós hoje, num calor maravilhoso, porém um calor que enriquecia os nossos espíritos, nós visitamos aquele local. Nós pudemos testificar a energia que ainda hoje existe ali, naquela região onde Herodes fez muitas construções, anfiteatros, escritórios, estádios, locais para corridas de bigas. Está tudo ainda hoje preservado pela arquitetura e pela conservação aqui do Serviço de Conservação do Estado de Israel. E ali, quando Pedro chegou, estava todos lhe esperando, e ele entra naquela casa, e quando ele chega, o centurião ficou tão entusiasmado com a sua chegada que ele se ajoelhou e tentou beijar as mãos de Pedro. Mas Pedro, vendo aquele gesto, disse, levanta-te, que eu sou homem igual a ti. E aqueles que presenciaram a chegada de Pedro, ligados ainda com a ortodoxia, com as exigências de um judaísmo ainda muito ligado à letra que mata e não o espírito que vivifica, começaram a criticar e a condenar a atitude de Pedro. Mas Pedro disse, vocês não leram o que disse o profeta? Para Deus não há acepção de pessoas. Isaías nos ensinou isso. E então Pedro fica naquele ambiente, trazendo já uma mensagem de Jesus, que eu vim para que todos tenham vidas. Então Pedro estava a serviço do Mestre, realizando exatamente o amor do Cristo, identificando a igualdade entre todos os homens, todos os seres da criação. E nesse mesmo ambiente, com essa energia maravilhosa, nós pudemos testificar e recordar o que aconteceu ali com o grande Paulo de Tarso. Depois de convertido na estrada de Damasco, ele já tinha realizado
3 viagens pela Ásia Menor e Grécia, e entrara em Jerusalém acompanhado de um companheiro grego, e todos acharam que ele tinha contaminado o templo porque tinha entrado lá com um pagão. Paulo foi preso, tentaram ameaçá-lo perante o sacerdote, foi condenado, foi julgado e o levaram para a fortaleza de Antônia, mas os judeus, enraivecidos pelo acontecimento, prometiam que iam se vingar e iam matar Paulo. Então o procônsul, na madrugada, determinou um grupo de soldados que levaram Paulo para Cesareia de Herodes. E ali ele ficou. E nós hoje podemos ver que Paulo, aonde ele ficou, sob o governo de Félix, que não se incomodou com a história dele e deixou Paulo numa prisão. E agora, o Serviço de Arqueologia de Israel está escavando e descobriram um local que pode ter sido a prisão de Paulo em Cesareia, onde ele ficou quase 2 anos sob o governo de Félix, e depois de 2 anos, preso naquele local que nós podemos verificar hoje, ele apelou para o sucessor de Félix que o levasse, que permitisse que ele, que tentou fazer a sua defesa pessoal, mas não encontraram absolutamente nada, e Paulo, de qualquer forma, seguindo as ordens daqueles que o prenderam, pediu para ser julgado por Roma como cidadão romano que ele era. E ali nós encontramos, naquele anfiteatro, naqueles estádios, naquelas ruínas que Herodes construiu ali, o primeiro e único porto marítimo artificial, seguindo a sua tendência, digamos assim, exagerada nas suas construções. Ele conseguiu fazer um porto artificial para aqueles que vinham pelo Mediterrâneo, direto de Roma, chegavam, desembarcavam ao lado do palácio de Herodes, e ali ele poderia viver na sua piscina, no seu palácio, nos seus escritórios, reservado à parte de toda a cidade de Cesareia de Herodes, e receber ali quem ele queria e também, ao mesmo tempo, se defender, porque ele era muito rígido e tinha muitas pessoas que não gostavam dele, e ele tinha medo, inclusive, de ser morto, porque ele também já tinha feito muitas coisas semelhantes com filhos, com esposa e com outros. Qualquer pessoa que o ameaçasse, ele era rigoroso nesse sentido. E terminada essa visita, nós saímos felizes, relembrando que essa parte que Pedro e Paulo realizaram em Jope, Pedro, em Cesareia, Paulo, relembra e restaura aquilo que nós conhecemos como cristianismo primitivo. Primeiro século, chamado século dos mártires. E nós ficamos muito felizes por mais essa oportunidade de estar no 13º encontro em Israel, com o grupo dirigido por nossas queridas irmãs Márcia e Wanda, sobre a transportadora RW Turismo, onde nós, já há bastante tempo, há mais de 10 anos, nós fazemos esses estudos em Israel, sob a égide da mensagem do Cristo, que foi conservada e que hoje a geografia, a ciência, a arqueologia e a história comprova as marcas indeléveis que Jesus deixou nesse ambiente. Gratos somos por esta oportunidade, e durante o tempo que estivermos aqui, estaremos com vocês, enviando esse momento com Jesus na terra dele. Portanto, será para nós, mais uma vez, uma alegria imensa poder oferecer isso a todos vocês. Vocês não imaginam como é a gente sentir o mesmo ar, o mesmo vento, a mesma energia, a mesma sensação de alegria e de reconforto espiritual em nossas vidas. Continuem, porque nós vamos trabalhar, nós vamos servir, nós vamos levar para vocês todos esses ensinamentos no 13º encontro com Jesus na sua terra. Fiquem com ele e até amanhã com mais estudos. Muita paz.